olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, meu Deus, obrigado, meu Pai, por esse dia, obrigado, meu Pai, pela palavra, pela mensagem, por essa casa firme e poderosa. Meu Deus, nós estamos aqui em São Paulo, Senhor, nesse dia chuvoso, meu Pai, com temperaturas baixas, e nós vemos, meu Deus, que nesses momentos se separa daquele, meu Deus, que não se nega nada, daquele que nega todas as suas vontades. Aquele que entende, meu Deus, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Meu Pai, este é o momento, meu Pai, que nós vemos quem vai pegar a cruz, quem vai se negar e quem vai seguir. Meu Deus, pessoas que têm fome, pessoas que têm sede, pessoas ousadas e corajosas e que não se contentam com protocolos, meu Deus. Oh, meu Deus, obrigado. Obrigado por estar nesse altar. Obrigado, meu Pai, por estar nessa noite chuvosa na tua casa. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso, meu Deus. E eu peço, Senhor, que o Senhor continue, meu Pai, falando a todos nós. Perdoa se falamos, erramos, pecamos, se entristecemos o Senhor de alguma maneira, voluntária, involuntária, consciente, inconsciente. Nos perdoa, Pai querido. Eu peço, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, levante, meu Pai, homens e mulheres fortes, que estão, meu Pai, e que vão se posicionar e já estão se posicionando. Meu Deus, esse é o momento de nós nos levantarmos, meu Pai, levantarmos a nossa bandeira, meu Deus, e decidir, Senhor, de que lado vamos ficar. Meu Deus, que esses jovens, que a nossa geração, que o ministério, mudança de vida, seja todos, meu Pai, se torne todos os dias, e a cada dia venha se tornar, meu Pai, uma igreja forte, corajosa, que se posiciona, homens e mulheres poderosos. Eu entrego, meu Pai, esta reunião em tuas mãos, que o Senhor venha nos conduzir, nos elevar, nos levar, nos direcionar, nos orientar, que esta palavra seja conduzida do início ao fim, meu Deus, que as tuas direções, meu Pai, que o Senhor direcione a todos nós e que o Senhor guia-nos e lidere, meu Pai, a cada palavra, meu Pai, que sair da minha boca, da boca da Jéssica, meu Deus. Meu Pai, que esta mensagem venha, Senhor, chegar em cada casa, em cada família, em cada jovem, em cada igreja, em cada altar, meu Deus. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. Misericórdia da nossa vida, da nossa família, dos nossos filhos. Meu Pai, misericórdia das crianças, dos jovens. Misericórdia dos pais, mães, obreiros, líderes. Misericórdia, meu Pai, de todos, meu Pai, aqueles, Senhor, que te servem. Aqueles, meu Pai, que te amam, que estão entregando a sua vida nesse momento. Meu Pai, porque não estão negando a sua fé. Porque a liberdade, meu Pai, física, não é mais importante do que a liberdade espiritual. Que a nossa liberdade física, meu Pai, venha se tornar secundária, que fique em terceiro lugar, e que nós venhamos levar as nossas verdades, a nossa convicção, meu Pai, que nós possamos, meu Pai, viver e ser doutrinados pela Tua palavra e poder, meu Pai, doutrinar e levar essa mensagem tão poderosa. Meu Deus, essa mensagem que o Senhor nos ensina todos os dias. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Essa palavra, eu estava vendo, né, e buscando a palavra de hoje. E eu peguei uma, peguei outra, e eu via que não era aquilo. E quando eu vi, essa palavra casa com tudo. Eu me levantei. Eu me levantei, vem de um posicionamento, vem de uma pessoa que muitas vezes está deitada, uma pessoa que está caída, uma pessoa que se acomodou. Você se levanta, você só se levanta quando você está
deitado, quando você está sentado, quando você está acomodado. Nós se levantamos e nós nos posicionamos quando nós não estamos nos posicionando. Quando estamos cômodos já, está confortável. Eu estou igual a todo mundo usa verde, eu estou usando verde, eu não vou usar azul. Todo mundo usa vermelho, eu estou usando vermelho, todo mundo usa amarelo, eu estou usando amarelo. Eu não vou me levantar, eu não vou me posicionar, não vou mudar a cor. Não vou mudar o discurso, a orientação, a narrativa. Mas mais do que nós nos posicionarmos, vem de uma posição interna, de uma decisão interna. Vem do se posicionar. Eu me posiciono, eu me levanto, eu não vou ficar na mesma acomodação de uma rede social. Bispo, não é bom? É claro que é bom a rede social. Quando você propaga o evangelho, é excelente. Quando você faz vídeos com a sua sabedoria, porque às vezes a gente é muito bom em compartilhar muita coisa, mas Deus te deu um espírito de coragem. Quando o Espírito Santo derrama sobre nós e ele desce sobre nós, nós ficamos pessoas cheio de sabedoria, inteligência, coragem, liderança. Nós somos guiados pelo Espírito. E a informação que você tem aqui, e a informação que você já possui, você já pode ensinar alguém alguma coisa. Tem pessoas que não se posicionam, e não sempre fica de alguma maneira acuado. Bispo, eu não sei como muitos, você sabe muito mais do que outros. Você não pode se comparar, mas nós precisamos nos posicionar aonde nós estivermos. É na escola, se posicione. É na faculdade. É na sua casa. Em que lugar você não se posicionou e se falta você se posicionar. Falta você se levantar. Eu me levantei. Juízes 5. Capítulo 5, versículo 7. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido 2 vezes. O que é uma desistência? Uma coisa é você desistir, outra coisa é realmente a Bíblia afirmar 2 vezes uma desistência. Não é só desistir, mas muitas vezes você desiste da sua família, depois você desiste de Deus, você desiste daquilo, você vai desistindo das coisas. Nós não somos o povo que desiste. Mas aqui era um povo que já tinha desistido. Já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. É interessante para mim a Bíblia usar a palavra mãe, porque a Bíblia podia ter falado, eu me levantei, uma mulher em Israel. Mas quando nós pegamos Deus como nosso pai, mas Deus é um pai que não abandona. Deus é um pai amoroso. Deus é um pai que cuida, que zela, que ensina. Agora a gente vê muito. A gente vê no mundo, e a coisa mais comum no mundo é você ver um homem abandonando a sua casa. Sim ou não? Sim. É a coisa mais comum no mundo você ver um homem não assumindo a sua responsabilidade paterna, a sua responsabilidade como homem, como provedor, como marido, e abandonando a casa, e seguindo aventuras. Agora é muito difícil você ver uma mãe abandonando seus filhos. Sim ou não? Sim. É muito difícil a gente ver uma mãe. A mãe é aquela mulher que se doa. A mãe é aquela mulher que acorda mais cedo. Eu vejo quando minha mãe agia comigo, eu vejo como a Jéssica age com meus filhos, com os nossos filhos. Levanta cedo, tá lá aquele friozinho, se coloca a roupinha dentro, né, coloca a calça, coloca a camiseta e deixa na cobertinha mais um pouquinho. Aquela mãe que cuida, que prepara o pãozinho, que prepara a comidinha, que prepara o leite. Aquela mãe que mesmo não tendo o que comer, dá o que ela tem. Eu lembro que a bispa falou esses tempos atrás de um missionário que ele
ele se doava tanto. E chegou umas visitas à casa dele, ele não tinha muito pelo contrário, ele tinha muito pouco. Mas na hora que aquelas pessoas entraram na casa dele, ele olhou para a família e disse: eu acredito que Deus quer que nós venhamos a jejuar hoje. Ele não tinha comida para todos. Ele matou dois coelhos com uma cajadada só. Eu acredito que Deus quer que nós venhamos a jejuar hoje. Você sabe o que é uma fé dessa? Uma fé de você fechar a boca de todo mundo e pegar um problema e transformar numa bênção. E não é a fé de... Ele não usou isso, né, contra ele. O pastor poderia ter usado contra ele. Né, olha, igreja, eu não tenho comida, não tenho nada para oferecer. Mas ele usou, fez da situação que ele estava passando um testemunho. E usou a fé dele, né, manifestou a fé dele. Ele, como fala, ele provocou o mundo espiritual através da fé dele. Infelizmente, tem muitas pessoas que, diante de qualquer situação, elas dão a resposta errada, que nem eu preguei hoje sobre isso, né? Tem muitas pessoas que elas estão cancelando as suas orações, porque elas pedem, elas oram, elas clamam, elas estão ali orando, pedindo ao Senhor. Mas quando ela se depara com aquele problema, ela fala negativo. Então ela fala: eu não tenho, estou desempregado, não estou com dinheiro, não estou com isso, não estou aquilo. É como Débora. Débora, ela se levantou como uma mãe. E aquele povo precisava de uma mãe. É que nem quando você vai num presídio, né? Você encontra só mulher, né? É raro você... Tem homens ali, mas você encontra mães. Então, esse povo, ele precisa... Não só em presídio. Não, só em presídio. Hospital também, a mãe que dorme, a mãe que cuida. É só dar a mãe. E esse povo precisava de uma mãe. De uma mãe para ouvir, de uma mãe para orientar, de uma mãe para direcionar. E ela se levantou como essa mãe, ela direcionou, ela tomou essa posição, porque os homens ali já tinham desistido. Sim. Mas ela se levantou. E esse se levantar é um levantar na vida. É você se levantar no seu casamento, você se levantar na sua vida profissional, na sua vida financeira. Você se levantar aqui, ó, nos seus pensamentos. É você se levantar como pai, se levantar como mãe. Você se levantar como jovem. Não ter medo, porque quando você não se posiciona, alguém vai se posicionar. E muitas vezes o jovem, a criança ou o jovem que não se posiciona, é aquele jovem que tem medo do quê? De conflito. Não quer conflito. Isso é uma coisa que a bispa ela ensina muito às crianças no cultinho. Quando ela pergunta algo para as crianças, tem hora que a gente fica assim: nossa, dá a resposta certa, dá a resposta certa. E eles são sinceros, eles dão a resposta assim, toda errada, né? Ela falou de algo e ela: o que eu acabei de falar? E o pai e a mãe, eu principalmente, fico assim: fala isso, e ele vai lá dar a resposta errada. Então, o que acontece? Teve esse domingo ainda. Ainda ela falou: não, quem lava a mão na hora de comer? Depois que vai no banheiro. Aí perguntou, isso, depois vai no banheiro. Aí perguntou para Ana. Para Ana. Não, a Graça. O que ela falou mesmo, né? Às vezes. Às vezes. Mas é importante porque aquilo que motivou a coragem dela, ela precisa falar a verdade. Então, então a criança, eles estão sendo ensinados ao quê? A não fugir do confronto. Então, eu errei, eu não lavo a mão mesmo, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso é muito bom, porque os nossos filhos precisam desse confronto. Porque quando eles estão lá fora, vai sair aquilo que eles têm aprendido. Então, quando uma pessoa não se posiciona, é porque ela está fugindo do quê? Do confronto, de lidar com alguém, de debater com alguém, de conversar, de falar, de tratar aquilo. Então, a Débora aqui é uma mulher que foi forjada, ela sabe. Ela foi ensinada. Não, eu vou me posicionar, eu não tenho medo de confronto. Tanto que ela foi para o confronto. Então, quem não se posiciona... O que está dentro do coração é: eu não quero confronto. Pronto, acabou. Sim. Não quero confronto, eu não quero discussão, eu não quero briga. Vive fugindo daquilo. E Deus nos criou, não é para fugir, mas é para enfrentar todos os desafios. Sim. E Deus nos deu o espírito de... coragem. Aqui tinha uma mulher que ela se levantou no meio de uma crise, uma grave crise. Jabim
rei de Canaã, através da idolatria, novamente em Israel, e esse sempre vai ser um grande problema. Todas as vezes que você criar um Deus novo, um Deus do tamanho das suas vontades, um Deus do tamanho dos seus desejos, um Deus da cor daquilo que você admira, daquilo que você não quer mudar, Deus ele vai botar um Jabim. Mas o Jabim não vem sozinho. Jabim ele veio com Cícera também. Cícera simplesmente era um homem que tinha 900 carros de guerra. Eude, um dos juízes de Israel, teve Otoniel, Eude, Sangar. E depois, quando você vê, Eude morreu, porque quando uma liderança espiritual não se posiciona, é como um navio sem leme. A igreja fica sem leme. A tua casa fica sem leme. É muito grande, mas não tem direção. A sua vida, né? Também. A vida toda é perdida. A vida toda é perdida. E aí quando você vê que no 2 aqui, e o Senhor os vendeu na mão de Jabim. Toda vez que você vender o Senhor, por alguma vontade tua, você também vai ser vendido. Tudo aquilo que eu planto, eu colho. Você vende os seus momentos com Deus por momentos no celular. Você vende momentos na TV. Eu não estou dizendo que é errado, não. Eu estou dizendo que a gente precisa de disciplina, precisa de uma rotina espiritual. Você consagra as primícias, você consagra o início do seu dia, você consagra o seu dia todo. Você está em espírito. Eu não entro na presença de Deus, eu estou na presença de Deus. Então, e o Senhor os vendeu na mão de Jabim. O Senhor vendeu. Deus vendeu. Quando você vende a Deus, Deus te vende. E Ele não te vende porque Ele é mau, Ele te vende porque Ele é bom. Porque se a gente não aprende pelas lideranças, você não aprende pelas verdades, pelas orientações, pelas palavras, pelas suas experiências, você não aprende por toda a sua liberdade que nós temos, uma liberdade de fazer o que quiser, de pregar a palavra, de em vez de ficar 24 horas de jejum, pode ficar até 24 dias em jejum, e ninguém vai falar um A para você. Por quê? Porque essa liberdade foi conquistada. E nós precisamos que essa liberdade não nos seja tirada. Você vê todo dia a gente querendo tirar nossa liberdade. Querendo tirar, eu ouvi um jovem hoje ainda falar, porque eu não gosto muito, talvez eu não me adapto muito sobre política. Mas tudo é política. Tudo é política. O salário mínimo é política. O valor dos itens do mercado é política. A igreja foi fechada pela política. O lockdown aconteceu pela política. Bispo, foi por causa do médico. 500 falaram que não funcionava. Agora você pega 2 ou 3 e você fala que funciona e você se agarra à mesma narrativa. Porque vai ter em todas as profissões gente que vai estar ligado e sendo direcionado por esses políticos. E se a gente não se posiciona, o espinheiro toma conta. Quando você perde o propósito, porque os filhos de Israel voltaram. Quando a gente volta para o pecado onde Deus já te tirou, você já deveria ter aprendido, quer dizer que fica pior. Eles não ficaram 20 dias, eles ficaram 20 anos na mão do rei de Canaã. E a Bíblia diz aqui, a qual reinou em Azor, e o capitão de seu exército se chamava Cícera, e o mesmo habitava em Arosete dos gentios. E os filhos de Israel estão clamando ao Senhor, porque este tinha 900 carros de ferro, e tinha afligido. Repita comigo, afligido. Afligido. E havia oprimido. Aqui eu está oprimido, aqui na ACF está afligido. Pode deixar isso aqui, não preciso mudar. O afligido vem de pessoas que estão sendo afligidas e sendo escravas.
Quando fala de aflição, olha aqui, ó, afligido grandemente. A Bíblia não fala. Quando a gente fala, uma coisa você está sendo afligido por algo. Agora, quando fala afligido grandemente, a gente fala já de escravidão. Eles não estavam mais na posição da liberdade. Porque agora eles tinham com Deus, com as suas leis, que é para nosso convívio, a nossa alegria, nos completando em Deus. A partir do momento que um líder, Eude, morreu, depois da morte de Eude, eles voltaram novamente a fazer o que o Senhor reprova. Quer dizer que eu preciso de uma rédea na minha boca? Eu preciso de um freio para sobreviver em Deus? Um povo que precisa de rédea é um povo que sobrevive, não vive. Deus não chamou para você sobreviver. Deus chamou para você ter uma vida e vida com abundância. Deus quer que você seja abundante na tua casa, abundante na tua família, abundante na tua escola, abundante na faculdade, abundante na rede social. Uma família abundante, um casamento abundante, filhos abundantes, um salário abundante, uma saúde mental, física e emocional abundante. Deus não te chamou para você ser afligido grandemente? Eu não falo aqui somente com os jovens, eu falo aqui com os pais dos jovens. E às vezes a gente luta guerras que... Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa, e ela já está aqui com os filhos grandes, tudo de maior. Um dos filhos já tem filho. E ela está anos, quase 10 anos na igreja. E ninguém quer Deus, nem se fala. Nem quando teve o filho, ela mandou embora de casa. O negócio é uma coisa pior que a outra. E quando eu falo, e quando eu vejo, nem o marido também. Aí vai piorando. E o que acontece? O problema não está nos filhos. O problema não está no marido. O problema não está no netinho. O problema não está nos pais. O problema está com a pessoa. Porque quando você traz uma condenação onde não há condenação, o Senhor não te ensina na base da condenação. O Senhor não te ensina na base do julgamento. E se alguém quer julgar, Jesus disse, eu não julgo ninguém, mas se eu julgo pelo meu Pai, aquilo que eu ouvi dele. Eu não julgo ninguém, mas se eu julgar, eu julgo por Deus. Você não pode julgar ninguém, mas se Jesus mesmo disse, eu não julgo ninguém, mas se julgo, eu julgo pela base de Deus. Eu julgo pela base da verdade. Se eu quero julgar alguém, saiba que o seu telhado não pode ser de vidro. Porque tem gente que gosta de julgar, mas o telhado não é nem daquele vidro de 8, 10 milímetros de banco. Aquele vidrinho lá de tampa de lanterna de moto CG. Se bate uma pedrinha na rodovia, já estraçalha, já infiltra, já lasca tudo. Nós precisamos ter essa consciência que essa situação toda foi gerada por uma falta de convicção. E agora, eles já não tinham um problema, mas eles quiseram um. Agora, toda essa situação, Deus é tão bondoso. Deus é tão bondoso e tão bondoso que Ele... durante desses 20 anos, será que em nenhum momento algum homem não sentiu que era para ele se levantar? Porque aqui a gente fala de uma mulher que se levantou e era uma sociedade masculina, a gente está falando de 1316 a.C. É uma base aqui, minha Bíblia ainda fala aqui, 1316 a.C. Será que mulher tinha voz, sim ou não? Como a mulher se levanta? Quer dizer que não tem mais ninguém. O povo, a Bíblia está falando, já tinham desistido os camponeses. Bota de novo. 7. Já tinham desistido os camponeses. Já tinham desistido. Não tinha ninguém. Tinha acabado. Agora eu me levantei. Não pega a Débora na questão de gênero feminino, mas pega a Débora na questão do pequeno fiel. Coloca a Débora na posição do incapaz.
daquele que você não dá nada. Quantos jovens, muitos não dão a voz do jovem, sabe por quê? Porque muitos jovens vão sendo levados. E nós não podemos mais ser levados. O que aconteceu com o Joãozinho? Fala do Joãozinho. Do meu filho. Na faculdade, na Pelo escola. amor de Deus. Não é Na Ucrânia, escola- em nome de Jesus. Né? Tem 7 anos, meu filho. Na escola, ele chegou, busquei ele da escola, eu sempre pergunto, né, como que foi. E aí ele falou que a professora disse a ele, que ele estava falando sobre política, e a professora falou para ele que ele não podia falar sobre política na escola, né, que é proibido falar sobre política. Eu perguntei para ele, né, e o que você respondeu para a professora? Ah, mamãe, eu respondi que o meu pai deixa eu falar de política, que eu vou falar de política, e que, enfim, eu vou falar de política. E ainda fez a arminha. Capítulo 22. Então, ele se posicionou. E Tem que se posicionar. eu É isso fiquei aí. feliz pela resposta dele, porque é de pequeno que se ensina a criança. Porque, Ele esse é o momento de você ver os jovens dos 15 e 16 de hoje são aquelas crianças castradas de 5, 6, 7 anos. Se a criança ela não é encorajada e ela é acuada, porque o que mais está acontecendo é isso. Você não pode isso, não pode aquilo, mas quando você vê, estão tirando a bandeira do Brasil. Uma juíza ela proibiu voltar atrás. Agora ontem saiu que o mesário não pode usar a camiseta do Brasil. Na hora que ele estiver trabalhando, ele está proibido de usar a camiseta do país dele. Até onde isso vai chegar? Eu não quero entrar nessa seara, né? Mas até onde isso vai chegar? Se a gente não nos posiciona, o espinheiro toma conta. E esse espinheiro já tem cor. A gente sabe o que está acontecendo. E se a gente não encoraja os nossos filhos, o mundo acovarda. Só tem 2 opções. Ou o jovem está ouvindo esse culto, ou ele está ouvindo outra coisa. E que essa outra coisa seja um louvor, seja uma palavra, um culto. Mas também pode ser um Felipe Neto da vida, uma Anitta, esse monte de povo, que só fala coisa que não tem nexo nenhum. Que Deus ama também esse povo. Ama todo mundo. O Senhor nos ama. Agora, o amor é incondicional. Mas o agradar é condicional. Todo mundo, Deus pode me amar, ou Deus ama todo mundo aqui. Mas eu tenho a possibilidade de, mediante o meu sacrifício, da minha entrega, da minha obediência, Deus se agradar mais do que eu. Deus pode se agradar mais dela do que agradar de mim. Deus se agrada de quem tem coragem. Deus se agrada de quem se posiciona. Deus se agrada de quem se levanta. Se nós nos levantarmos, nós ficaremos caídos. Eu, Débora, me levantei. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre os 40 mil de Israel. Não tinha lança, não tinha escudo. O que está falando aqui? Não se via um só escudo ou lança. A Bíblia fala, na armadura, que o escudo é o escudo da fé. Tem a espada da palavra de Deus. Tem a couraça da justiça. Tem o cinto da verdade. Tem o capacete da salvação. Tem as sandálias das boas novas que levam o evangelho da paz. Ou a gente está armado, ou a gente está totalmente protegido, ou a gente vai papelado para a guerra. Ou você está preparado, ou você vai perder. Ela aqui, ela estava preparada. Quando fala que não tinha escudo, não tinha lança, ou seja, 40 mil desarmados. Eles não estavam preparados para aquilo.
Mas Deus, Ele usa qualquer pessoa. E Ele usa a pessoa que está disposta, com o coração aberto. Débora era essa mulher. Ela estava aberta e pronta a obedecer tudo que o Senhor estava lhe ordenando, e o Senhor foi com ela. Então, jovem, o jovem tem muito disso também. O jovem tem que tomar cuidado, porque tem jovens que não acreditam no potencial que tem, que não acreditam na força que tem. E você foi criado, você é uma obra-prima, você já ouviu isso diversas vezes nesse altar. Você tem o poder de influência, Deus já te deu coragem, ousadia, tudo que você precisa, o Senhor já te entregou. E o que faz você se acovardar como esses homens se acovardaram? O que faz você se esconder como esses homens estavam se escondendo? Não tem que ser assim. Se todos nós hoje que estamos neste culto entendermos essa palavra, nos levantarmos de forma espiritual, como essa mulher fez, que nos ensina até hoje, seremos poderosos na terra. Estamos falando de uma mulher que ela entrou para a história, ela está na Bíblia, porque a atitude dela agradou o Senhor, ela foi corajosa. E tem jovens que não têm coragem de se posicionar na escola, não têm coragem de se posicionar na faculdade. Tem jovens que não têm coragem de falar que é cristão, que não têm coragem de falar que crê em Jesus Cristo, porque eu conheço jovens que têm medo de falar que é cristão, que crê em Jesus Cristo. Você não está se posicionando. Você está se acovardando, porque medo da rejeição, de ser rejeitado. Não vou me posicionar, porque tem isso também, a rejeição. Não quero confronto, não quero ser rejeitado. Mas você vai ter que tomar uma decisão. O que essa mulher ela tinha de especial? Ela não caiu no mesmo erro de todo mundo. Deus ele o viu ali, Deus ele enxergou em Débora um coração fiel. Ela não tinha um altar, ela não tinha um tribunal, ela não tinha nenhuma mesa, ela tinha uma tamareira, ela tinha uma palmeira. E quando todos desistiram, ela se levantou numa sociedade que mulher não tinha boca, mulher não tinha voz. Uma sociedade que mulher, ela era apedrejada, não tinha conversa ali. Mas aquela mulher, ela se levantou de uma posição de uma maneira tão forte. Ela se levantou e ela não aceitou ser colocada na mesma linha do que os homens. Às vezes a gente olha assim, mas se aquele não fez, se aquele também não fez. Não importa quem não fez, importa que você foi chamado para fazer. Não importa se o seu professor vai fazer isso ou aquilo, te dar nota baixa, porque ele tem outra visão. Você não tem essa visão. Você tem princípios e valores do reino. Não tem como você trabalhar numa pauta de esquerda e trabalhar na Bíblia. É caminhos opostos. É ideias opostas. É uma visão totalmente oposta. E eu falo tanto sobre isso porque daqui 3 dias é a eleição. E tem que se posicionar. Nós precisamos ocupar os nossos lugares. Deus já tem uma cadeira com o teu nome e você precisa sentar nela. Mas aquela cadeira não vai ser dada, ela é conquistada. Tudo que vem de Deus vem com uma conquista, e toda conquista vem com um ato de coragem. Vem com um ato de um homem ou uma mulher se posicionando, se levantando. Aqui, quando você vê a palavra em Juízes 4, versículo 8, você vê que a falta de homem, Deus levantou uma mulher corajosa. E você acha que Deus não chamou outros? Muitos foram chamados, mas aqui a gente vê que
Deus ele vai trabalhar com aquele que tem o coração certo. Em Juízes 4, 8 a 9 diz, Baraque disse a ela, se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que, por causa de seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Guedes com Baraque. É muito interessante para mim falar de Baraque, que Baraque confiou mais numa mulher do que em Deus. Tem pessoas que gostam de depositar sua confiança em outras coisas. Deposita no seu diploma, deposita num político, numa pessoa. Porque, querendo ou não, nós nos posicionamos, nós ocupamos o nosso espaço, nós temos autoridade para isso. Mas o que entrar naquele governo, nesse governo, que seja o lado certo, a gente sabe que você vai ter que trabalhar do mesmo jeito. Na segunda-feira você vai ter escola do mesmo jeito. Na terça-feira você vai ter escola também. Na segunda, se bobear, ainda tem prova. Você vai ter que vender, você vai ter que pagar conta. É início de mês, conta de água, conta de luz, aluguel, telefone, vem tudo. Vai ter que seguir a vida do mesmo jeito. Agora aquela mulher que vem numa posição dessa pessoa que não parecia capaz, mas era a pessoa certa para o recado, essa pessoa que tomou o seu lugar, tomou o lugar, e ainda Baraque queria ficar na sombra desta mulher. Não entendeu que o braço de Deus era mais forte do que o braço de uma mulher. Quando você se posiciona, você entende que essa mulher, ela se levantou, ela não abaixou a cabeça, e ela foi uma mãe. Ela não tinha casa, ela não tinha nenhum tribunal. Ali debaixo daquela tamareira era o Supremo Tribunal Federal dela. Ela julgava as causas ali, ela se posicionou, ela foi em encontro de Sísera e de Jabim, ela confiava em Deus. É interessante que quando a gente fala de tamareira, a árvore que mais demora para crescer, tem um ditado que diz, existe um ditado árabe, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Porque tâmaras, a tamareira, para começar a dar frutos, leva em torno de 80 anos, às vezes mais. Então aquele que planta não é aquele que vai colher. Era algo que a gente vê que aquilo que ela estava colocando era um plantio que lá na frente ia ser colhido. Era algo que ela estava posicionando Israel novamente. A posição de Débora, ela dobrou o tempo de paz. O tempo de aflição grande, aquele nível de aflição que eles sofreram, aquele nível de escravidão foi durante 20 anos. Mas o tempo que Débora deixou a paz depois daquela conquista foi de 40 anos. Quando você se posiciona, você tem a possibilidade de dobrar o número de tempo que você passou com o problema, a quantidade de humilhação. Deus ele dobra em número de bênção. Deus ele dobra em número de vitórias. Deus ele dobra em número de alegrias, de testemunhos. O tempo que ela deixou de paz foi maior do que o tempo que deixou de guerra. Porque alguém se levantou. Uma mulher se levantou. E nós precisamos nos levantar. E o posicionamento dela provocou o futuro da geração, né? Ela abençoou gerações através dessa atitude. E é interessante, né, que agora eu acabei de lembrar, que olha só, uma atitude, um ato de fé, um resultado de fé. Na segunda-feira, o Fer fez o culto e ele falou do rei, do Acaz, né? Que quando o Senhor diz para ele, peça
o que quiser, né? Peça algo impossível. A resposta dele foi: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Ou seja, a incredulidade. Agora, quando você olha a resposta desta mulher, você, meu Deus, está bem, eu irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua. Ou seja, ela creu no impossível, ela provocou, ela creu. E a resposta dela foi uma resposta de fé. Quantas vezes o Senhor nos dá oportunidade? Sabe aquela oportunidade que bate na sua porta e você dá aquela resposta? O Senhor está ali esperando dar a resposta certa. Tenha uma atitude de fé, tenha um ato de fé. Aí você vai, você dá essa resposta. Está bem, Senhor, eu creio, eu vou, eu faço tal. Amém. Sucesso, crescimento, avanço. Mas é triste quando você olha e você dá essa resposta. Baraque tinha oportunidade. Baraque também tem a mesma oportunidade de Acas. Você vê pela resposta dela, era alguém que queria dar essa honra para Baraque. Está bem, irei com você. Era alguém que era para ele. Sabe quando você sabe que é você que tem que se posicionar? Aí você vê uma criança de 7 anos se posicionando ao invés de você que já tem 15, 16, 20, 25 e não se posiciona. Às vezes a gente fica olhando cada coisa que a gente vê. Eu não sei se tem aquela... Aqui agora não vai estar aqui, depois eu vou pegar depois a foto. A pessoa que há um tempo atrás, eu já falei desse rapaz que ele vende bala no sinaleiro, e eu achei muito forte o que aconteceu, porque, para quem não conhece, era um rapaz que morava na rua, né? E um dia, numa das pregações ali no evangelismo noturno que eu estava fazendo, as orações da conversa que a gente estava realizando, ao final do trabalho ele me pediu minha Bíblia, né? A Bíblia que eu estava, aí eu dei a Bíblia para ele. Ele pegou aquela Bíblia, ele é um rapaz paraguaio, e dali ele saiu daquela situação, né? Ele se posicionou, ele arrumou um dinheiro, começou a vender jujuba no sinal, começou a vender e Deus começou a abençoar. E tanto que ele começou com caixinha e bala, tirar 200, 300, até enviei o currículo para ele, para trabalhar com ele. Uhum. Começou a tirar absurdo. Tanto que ele foi, saiu de lá e alugou um lugar. E esses dias eu passei lá, né? Ele tinha vindo no culto aqui na igreja, na segunda-feira. E aquele me tocou, ele me tocou de uma forma. A gente faz, a gente realiza, mas aí quando ele fez aquilo, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que fazer mais ainda. Porque o que ele tem, ele pediu para imprimir um papelzinho, e lá tem uma mensagem, um versículo, e atrás, ele escreveu em todos os papéis, desse papelzinho, parece um marcador de Bíblia aqui, e todos atrás ele escreveu com a letrinha dele, Taquari 995. Olha lá, aí, acharam a foto. E eu não acreditei. Eu falei, meu Deus do céu. Eu adoro levar um tapa na cara como ele me deu. Com a mãozinha dele. Olha aí, ó. Ele não escreveu certo, ele escreveu Tatuari. Ele estava evangelizando, ele imprimiu, ele fez. E como ele não sabia escrever tudo que ele escreveu escrito, eu cheguei a falar, eu não acredito nisso. Eu peguei, deixa eu tirar uma foto. Cada balinha que ele vende, ele entrega um papel desse. Será que a gente está fazendo com que a gente tem mais do que ele? Porque ele está salvando almas. Ele está impactando. Me toca quando vejo isso. Porque eu sei a história dele. Já teve crises, situações, morou na rua, já teve surtos de ficar pelado, correndo na rua, enfim, muita coisa já aconteceu com ele. Bateu a cabeça, rachou, filho mora toda a família está longe, ele está sozinho aqui. É muita história, muita desgraça. Aí você vê um cara desse na rua todo dia, entregando a balinha, numa plaquinha ele escreve Jujuba R$1, e embaixo ele coloca use o cinto de segurança, e cada balinha que ele vende, ele entrega isso aqui.
Deus abençoe. Falo, Deus abençoe. Ele se posicionou naquele sinaleiro. Com o que ele se tinha. posicionou. Então, nós podemos fazer mais. Você precisa se levantar. Nós precisamos nos levantar. Você pode fazer muito mais. Eu tenho certeza que você tem mais do que ele. Eu tenho certeza disso. A situação que ele está não é fácil. E Deus está abençoando todo dia. E ele já me veio trazer presente aqui. Ele quer ajudar. E ele quer fazer. E agora, não sei quantas almas ele já salvou, mas está salvando. E ele todo dia está no mesmo lugar. É uma pessoa que entendeu sobre estabilidade, sobre disciplina. Nós precisamos nos levantar. Que essa mensagem venha impactar você. E que essa verdade, essa mensagem venha o quê? Te trazer transformação. Amém. Em nome de Jesus. Se coloca de pé, por gentileza. E pense a respeito disso. Débora tinha tamareira. Esse rapaz, ele tem a rua. É o trabalho dele. E ele... É o que você tem. É o que você tem. A Vai com o pergunta que você o que tem. você tem? Você tem muito mais do que a Débora tinha. Você tem as suas redes sociais. Você tem um quarto, uma cama. Você tem muito mais do que esse rapaz tem. Esse rapaz, ele tem a rua. Mas o que ele tem, ele usa para evangelizar. Agora alugou, está numa casa. Mas a rua é o trabalho dele, né? Ele foi abençoado trabalhando na rua. Esse é um ponto importante. Nunca pode falar, não tem emprego, não tem trabalho. Tem trabalho para todo mundo. Quem quer, faz. Quem quer, luta. Quem quer, ganha dinheiro. Né? Com a ajuda de Deus e com o esforço dele, ele está vencendo. Está vencendo todo dia e evangelizando. E falando de Jesus. E tem entusiasmo, felicidade. Sabe qual o ponto? Ninguém precisa motivar ele. Enquanto nós estamos aqui num país livre, tem Coreia do Norte, Nicarágua, Venezuela, tem muitos países aí, sendo proibido isso. E nós temos toda a liberdade do mundo. E nós precisamos pegar essa liberdade e usar ao nosso favor. Pegar essa liberdade e usar mais, e fazer mais, e impactar mais. Você foi chamado para isso. Você está influenciando a sua casa. Você influencia na sua escola. Você se levanta nos lugares aonde você passa. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Obrigado, meu Pai, por essa mensagem. Meu Deus, que nós venhamos a nos posicionar. Que nós venhamos, meu Pai, a impactar mais pessoas. Se posicionar. Se levantar, meu Deus. Que nós venhamos a nos levantar, Senhor. E que o Senhor, meu Deus, possa nos mostrar todos os dias que o Senhor está procurando o pequeno fiel. Que nós venhamos ser esse pequeno fiel, o improvável. Eu oro, meu Pai, para que se levante os improváveis. Aqueles, meu Pai, que são os improváveis. Eu oro, meu Pai, pelos improváveis, meu Deus. E peço, Senhor, que o Senhor venha levantar, ajudar, sustentar, transformar. Meu Pai, que as escolas, as faculdades, as casas, as redes sociais, as famílias sejam impactadas, moldadas. Meu Pai, transformadas para a honra e glória do Senhor, meu Deus. Eu abençoo, meu Deus, a vida de cada um. E peço, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, venha, meu Deus, abençoar todos nós. Meu Deus, abençoe os jovens, abençoe as famílias, abençoe os governantes, abençoe, meu Pai, esta eleição. Abençoe, meu Pai, a cada um, meu Deus, que está, Senhor, na posição de servo. Nós oramos, meu Pai, para os governantes, nós oramos para os futuros deputados federais, deputados estaduais, senadores, nós oramos, meu Pai, pelo presidente, nós oramos, meu Pai, pedimos, meu Deus, um posicionamento, meu Deus. Eu peço que o Senhor venha, meu Pai, ajudar, que o Senhor venha sustentar,
Que o Senhor venha, meu Pai, meu Deus, nos elevar a um outro padrão. Eu acredito no Senhor e peço, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, venha visitar cada coração. E que o Senhor venha achar, meu Deus, esse espírito de Débora em cada coração. Esse espírito corajoso, que não espera alguém falar, mas fala antes, meu Pai, de ser pedido. Meu Deus, como eu já falei nesse altar, a lealdade não espera ordens. E que a nossa lealdade com o Senhor, meu Deus, seja a maior ordem que nós venhamos, meu Deus, a receber. Somente a saber das tuas vontades é a maior ordem que nós temos, de ser cumpridores dos seus desejos, meu Deus. Meu Deus, nós te amamos demais. E nós pedimos, meu Pai, que o Senhor continue falando, que o Senhor continue conduzindo, que o Senhor continue, meu Pai, sustentando a todos nós. Meu Pai, abençoa nossas igrejas, abençoa os nossos jovens, abençoa os pais, as mães, abençoa as famílias, abençoa, meu Pai, os professores. Que o Senhor venha, meu Pai, tirar, meu Deus, professores, meu Pai, imorais, professores, meu Pai, maliciosos, que estão, meu Pai, destruindo, meu Pai, as crianças, e que nós venhamos, meu Pai, a colocar as verdades, as convicções das nossas crianças, proteja as nossas crianças, meu Pai, coloque, meu Pai, a verdade acima das mentiras, meu Deus. Sim, meu Deus, que cada criança, cada jovem, meu Pai, venha, meu Deus, ser, meu Pai, grandes autoridades na sua sala, meu Pai, na sua casa. Meu Pai, que não se cale quando ouça, meu Pai, quando está ouvindo, meu Pai, mentiras, mas que pregue as suas verdades, as verdades de Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos demais. E que o Senhor possa, meu Pai, conduzir, meu Pai, esse país, a nossa nação, meu Deus, a um tempo próspero, a um tempo feliz, de união. Meu Pai, que o Senhor, meu Deus, sempre esteja, meu Deus, acima de tudo. Meu Deus, e que o Senhor, meu Pai, venha sustentar todo o Brasil nessa eleição. Que nós venhamos sair daqui, meu Pai, destas eleições muito mais fortes. Meu Pai, no caminho, meu Pai, de um país, meu Pai, que vai, em nome do Senhor Jesus, se tornar a maior potência do mundo. Um país forte, poderoso, um país temente a Deus, um país, meu Pai, corajoso, um país, meu Pai, que não é mais levado pela síndrome de vira-lata, acreditando que é menor, acreditando que é pequeno. Nós somos a nação mais poderosa, meu Pai, do mundo, meu Pai, e nós precisamos acreditar nisso. Meu Deus, um país, meu Pai, que alimenta 1/3 do mundo, que não tem furacões, meu Pai, tempestade, meu Pai, o país, meu Pai, que é zelado pelo Senhor, que a mentalidade do povo seja elevada e que nós venhamos, meu Pai, a ter esta mentalidade. Nós estamos a caminho, meu Pai, de se tornar todos os dias um país poderoso, o maior desta nação, meu Pai, deste mundo. Eu acredito nisso e eu profetizo, meu Pai, que nessas eleições nós teremos uma limpa, meu Pai, extinguindo, meu Pai, meu Deus, extinguindo, meu Pai, um povo que não te teme, que prega as mentiras e estabelecendo um povo forte, deputados fortes, deputados que temem o Senhor e que levam as suas verdades. Nós te amamos, meu Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.